canal Expressões aqui no YouTube. E eu tô muito feliz porque a gente tá fazendo a primeira gravação do ano de 2023 aqui na cidade que eu mais amo no mundo, que é Lisboa, terrinhas portuguesas. E a gente tá com o visual da Torre de Belém, que depois a gente vai fazer um tourzinho por aqui também. Coisa mais linda, considerado pela Unesco, um dos 15 maiores patrimônios mundiais. E eu tô com um artista que eu admiro muito, que por coincidência a gente se encontrou aqui na cidade, que é um sucesso no País Basco. Ele é cantor, compositor, surfista de alma e representa a nossa música brasileira no País Basco de forma genial. Eu sou super fã, Felipe curte. E bora, Fê, quero conhecer um pouquinho mais da sua história, quero saber como a música, como você faz essa mistura de surf com música, País Basco. Conta, desde o começo, vamos lá da Bahia? É uma longa história. Bora, eu gosto de histórias de perrengues, que você estava contando Tudo aqui. isso é parte da trajetória. Com certeza. Primeiramente, boa tarde, bom dia no Brasil. Eba. Um prazer estar aqui com Flávia, também cantora incrível, uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas tivemos uma amizade bastante constante agora nesses últimos verões aqui no País Basco, Biarritz. Tive o prazer também de cantar ao seu lado. Eu que tive, né? Tivemos o prazer de fazer algumas colaborações. Eba. E nada, um prazer estar aqui em Lisboa, onde tudo começou, na verdade, né? O começo da minha carreira. Eu saí do Brasil em 2006 e vim para provar a vida aqui na Europa, na ideia de passar um ano e voltar para o Brasil para terminar minha universidade, que eu estudei comunicação social. E acabei ficando por aqui. Cheguei em Lisboa. Então, primeiro então foi Bahia-Lisboa. 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 Era o Lisboa, ticket. Na ideia de ficar em Portugal por um ano. Tá. Sonhava em surfar várias ondas aqui de Portugal. Foi um ano pesquisando as possibilidades de estar em Lisboa, mas não foi tão fácil conseguir trabalho. E à medida que a gente foram passando os meses, a gente conseguiu trabalhar em um carnaval de uma cidadezinha que se chama Loures, uma cidade que está próxima aqui a Lisboa. Fizemos 2 meses e meio de preparação para um carnaval. Foi o carnaval da cidade. Foram 10 escolas de samba fazendo a produção com os brasileiros que eram cariocas e estavam fazendo aqui a produção do carnaval de Loures. E conseguimos juntar algo de dinheiro e fomos para a Espanha encontrar com um amigo meu que estava em Barcelona. E a partir daí foram surgindo algumas oportunidades até que chegou o verão e a gente foi para Formenteira, Ilhas Baleares, com a ideia de buscar trabalho na ilha para poder conseguir se reerguer, né? E nessa época era qualquer trabalho que pintasse. Qualquer coisa. Tá, não era ainda tão relacionado com a música. O objetivo era a música, né? Quando eu vim para a Europa... Era surfar e tocar. Era surfar e buscar a vida como fosse, né? E a música sempre foi uma possibilidade, das primeiras possibilidades que eu tive em mente. Era tocar, fiz capoeira na minha infância, não sou professor de capoeira, mas fiz capoeira. Falei, pô, se não der certo nada, eu vou tentar ensinar capoeira para os gringos ou tocar minha música. Mas não foi tão fácil, no começo conseguia, não tinha instrumento. Tive algumas possibilidades quando eu cheguei em Portugal, em 2006. Minha prima trabalhava em um bar, que tinha música ao vivo toda quarta-feira. E alguma quarta-feira que eu ia no bar, eu cheguei a tocar. Que massa. E eu vi que a recepção das pessoas foi algo que me dava, como é que se fala, esperança de que eu podia tocar, realmente. Mas não tive a possibilidade de fazer uma noite de música, eu tocando e cantando. Porém, segui com essa ideia na mente, fui para Ilhas Baleares, não consegui trabalhar com a música, trabalhei com outras coisas. E ao voltar a Barcelona, depois de ter passado tanta dificuldade em Barcelona, a gente chegou na cidade grande outra vez e o meu primo resolveu voltar para o Brasil. E eu não quis voltar para o Brasil sem realizar o meu sonho, que era surfar Mundaka, que está no País Basco. Que é uma onda que desde pequeno eu sonhei surfar a mão esquerda, uma das maiores esquerdas da Europa. E eu não deixei para trás esse sonho. Eu amo essas histórias porque realmente... E depois a gente vai chegar um pouco mais além, que é o seu clipe, que você tem um clipe lindo de uma música autoral sua,
que você fez em Mundaca. Exatamente. Que foi um pouco selando esse sonho, né? Exatamente. Que massa. Então tá. Então Mundaca, você chegou em Mundaca. Cheguei em Mundaca em 2007, Aham. em exatamente, acho que outubro ou novembro de 2007, que era justo na época do Campeonato Mundial. E fiquei nessa época do campeonato e quando o campeonato terminou, eu continuei em Mundaca e fiquei curtindo a vibe do pico, pegando onda, Baque, o Mundaca, Gasteluati também, que é aquela igreja do Gasteluati, que na época podia chegar de carro até a igreja. Uhum. Então para mim fiquei encantado com aquele paraíso que é o País Basco, um lugar verde, um lugar com muita onda, um lugar muito vivo, né? Fiquei apaixonado. É aqui que eu quero. É aqui. E foi o primeiro contato que eu tive também surfar em água fria. Uhum. Eu sou baiano, pra vocês que não sabem, baiano de Ilhéus. E nunca tinha colocado uma roupa de borracha na vida. Foi colocar a primeira vez em Mundaca. Esse brasileiro chegou pra mim, o Miguel, de Floripa, surfista. Ele chegou pra mim e falou: brother, eu tô indo pra Biarritz, que é uma cidade na França, e eu posso te levar no meu carro e te deixo numa cidade mais do norte da Espanha. Uhum. Tem uma cidade grande lá que é San Sebastián, ou Bilbao. Vou te deixar em San Sebastián, que tem praia, um pico do surf também, você vai gostar. Aí foi quando começou toda a minha trajetória em San Sebastián. E aí então o Marco foi Miguel que te deixou em San Sebastián, tipo, e você não sabia nem meio o que era San Sebastián, assim. Nem sabia que existia. Que existia, porque o foco era Mundaca. Mundaca. E hoje, Felipe é um personagem da cidade de San Sebastián. Tipo assim, você é conhecido, as pessoas te conhecem, né? Sim. Todo mundo te conhece. Mas ele me falou que tinha uns brasileiros que trabalhavam num bar. Foi quando eu me direcionei a esse bar. O bar se chamava Tastais. Cheguei nesse bar e a galera me receberam super bem. Foi Gustavo, Hugo, uma galera que até dia de hoje vive em San Sebastián. Então fiquei com a galera. Dormi com esses brasileiros na casa, me receberam, me abraçaram, né? E me deram a possibilidade de estar numa casa e me estabelecer nessa cidade. E um deles era músico. Todos eram surfistas e um deles era compositor e guitarrista. E aí vocês começaram juntos. E aí, primeiro dia, cheguei na casa dos caras, tinha um violão, toquei, você faz um som, pau, massa. Amanhã vai rolar uma jam session em um bar que se chama Ondara, que é um bar que depois, nos anos seguintes, eu toquei por vários anos nesse bar. Uhum. E abriram as portas para me poder tocar, eu toquei, a galera se amarrou, a galera brasileira pirou, caralho, você faz alto som, pá, que massa, pô, irado você, pô, irado, curtimos pra caralho sua voz e tal. E a partir daí, eu voltei na semana seguinte também nessa jam, continuei morando com essa galera, até que o uruguaio me ofereceu. Ele falou, pô, tem um bar meu, porque ele fazia essa jam session nesse bar Ondara, mas eles tinham um bar que eles tinham acabado de alugar, que se chamava Lei Segorria. E nesse bar eles faziam shows praticamente todos os dias, em 2007, 2008. E eles me deram a possibilidade de tocar, me ofereceram, você quer começar a tocar toda terça, todos os martes, música brasileira? Eu falei, quero. Aí foi o start mesmo, onde minha carreira musical realmente começou. Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. E que Deus dê. E que Deus dá. Então daí deslanchou também sua carreira musical. Totalmente. Então você tocava toda terça-feira. Toda terça-feira, música brasileira. Música brasileira. Exato. E você já tinha esse repertório de música brasileira? Como é que foi essa construção assim da sua identidade também a partir daí? A minha identidade musical vinha do que eu realmente gostava, né? Que é surf music, reggae. Eu comecei muito nessa linha, surf music, né? Que eu até dia de hoje eu não consigo entender muito bem o que significa surf music, né? Surf music, o que é surf music? Não é hardcore, para mim não é a música rock. Surf music é tudo que tem a ver com a vibe do surf. Surf, total. Que na Bahia se escuta shot, forró, se escuta reggae,
se escuta, pô, tudo relacionado à música de boa vibração, com mensagens positivas. Jack Johnson, eu Claro. tocava muito Jack Johnson no começo, Aham. então Sublime. Então o meu repertório é um repertório brasileiro, mas que eu também Você sempre consegue levei, misturar também, misturei, bastante, exatamente. bastante referência. tudo que estava relacionado assim, ao surf eu tocava. Que máximo. E aí você estava me contando, então aí, que ano que era esse que você começou a tocar? Aí era a transição 2007 para Pra 2008. 2008. Exatamente. Então, em 2008, você já conseguia tocar pelo menos uma vez por semana. E surfando todo dia, você me contou que você fazia campeonato também. Até hoje. Com o objetivo de Com o competir. objetivo de competir. Com certeza. Quando eu cheguei na Europa, meu objetivo era, eu sonhava Aham. em vir para a Europa competir na Europa. Que máximo. E aí como você foi tocando essas duas vertentes, essas duas paixões na sua vida, que é o surf e a música? E tocar, que você toca, canta, leva. Você é seu show, né? E você sempre tem Exatamente. pessoas exatamente. que você vai juntando e agregando. Fui me juntando e fui conhecendo, né? Aham. Nessa época, em 2008, quando eu cheguei, eu estava morando com essa galera e, paralelo a isso, eu conheci outra galera de brasileiros que também tinham chegado nesse mesmo ano. Um deles é o André, do Canto e Melo, que é carioca. E a gente se juntou bem no começo, juntamente com o André e Fred, outro carioca também, que foi o carioca que me recebeu. Que na casa eram 4 pessoas, Fred e Hugo. Eram 2 cariocas, um paulista e outro nordestino de Maceió, que é o Gustavo Guga, que é meu irmão. Até hoje mora em São Sebastião. Então nessa época eu conheci essa galera, eu conheci o André também. E o André é músico completo. É um cara que respirou a música através de seu pai, que é um cara que sempre gostou muito de jazz e música brasileira. E aí foram aparecendo novos músicos, né? E foi incorporando mais identidades musicais no meu repertório. Que legal. E com o André, né, logo nesses primeiros anos, a gente se juntou e começou a montar uma banda. O André começou tocando percussão, depois começou a tocar baixo. Aham. E a gente teve um projeto que foi Timoneiros, Que legal. por vários anos. Depois conhecemos outros músicos, montamos uma banda foi a banda Iamamá, Que legal. onde fizemos vários shows, festivais, tocamos em festival de jazz, inclusive. Não com o nome do grupo, mas tocamos em algumas participações, em algumas áreas. Na época do festival de jazz, eles tinham uma área para grupos locais, a gente chegou a tocar em alguma ocasião com esse grupo. E foi aí onde eu comecei a incorporar mais a música brasileira. Foi onde eu comecei a aprender a tocar bossa nova e começar a tocar música um pouco mais difícil, né? Fui aperfeiçoando a minha guitarra e cada vez gostando mais da música brasileira, da bossa, de Tom Jobim, de Vinícius de Moraes, João Gilberto. E sempre toquei também muito de Djavan. Seu Jorge, eu sou muito aberto com relação à música. Não, e dá pra sentir isso muito no seu show. Dá Exatamente. pra sentir muito, que você vai É mesclando. um passeio pelo Brasil. É um passeio pelo Brasil, exato. Pede com a inscrição, meu querer. Mas o mesmo Deus que abriu a porta ao mesmo tempo abriu meu caminho. E essa vida ensinando a viver, a viver, a viver. Então você já estava estabelecido em São Sebastião, em 2008, já conseguia fazer os showzinhos pelo menos uma vez por semana, foi se juntando com a galera. Na verdade, eu não estava estabelecido em São Sebastião. Tá. Por que eu não estava estabelecido? Porque eu tinha uma passagem de volta para o Brasil. Como eu te Aham. mencionei no começo da entrevista. Aham. Que era um mês e meio. Eu tinha 1 mês e meio. Aham. E eu tinha ficado tipo 15 dias em Mundaca. Aham. E eu tinha mais 20 dias em São Sebastião. Nesses 20 dias aconteceram todas essas coisas, né? Eu comecei a tocar, conheci uma galera, já comecei a tocar toda terça-feira. E também encontrei um trabalho em um bar fazendo flyer. Aham. Fazendo um bar que se chama Bar Sariqueta. Eu trabalhava fazendo tipo publicidade pro bar e ficava na porta de porteiro. Olha. Mas chegou o dia da minha viagem e eu tive que deixar o meu trabalho do bar e tive que deixar a casa que eu tava. Eu dormia na sala com a galera, tive que deixar a casa. Eu tive que voltar para Barcelona, porque o meu voo saía de Barcelona. E eu, ia voltar pro Brasil depois de já ter começado a me estabilizar em um lugar, já ter descoberto a música na minha vida. Aham. Então foi como cheguei, para você ver que o destino realmente parece que já está traçado. Aham. Eu voltei para Barcelona
E um dia antes da minha viagem, eu fui na agência que me vendeu o meu voo. Um brasileiro trabalhava na agência, me vendeu o voo. Só que nesse dia, um dia antes da minha viagem, ele estava de folga, ele não estava trabalhando. Cheguei na agência e perguntei pelo brasileiro, que eu não me lembro o nome. E falei que eu tenho minha passagem para o Brasil é amanhã e eu queria sacar o bilhete eletrônico. Então, eles me falaram que o meu voo, que a minha empresa tinha falido. Que eu tinha perdido o voo porque a empresa faliu. Você tá brincando. Resulta que eu perdi o meu voo, fiquei desesperado. Falei, caralho, o que é que eu vou fazer agora, meu Deus do céu? Aí fiquei naquele desespero, ele falou, ó, a única coisa é daqui a um mês você vai ter o seu dinheiro de volta. E eu não posso fazer nada. Cheguei no País Basco, voltei a morar na casa da galera, aí já com um quarto, trabalhando nesse bar, que na época eu trabalhava todos os dias, já comecei a fazer dinheiro rapidinho e comecei a tocar. Voltei a montar a banda, a nossa banda, que foi cada vez se fortalecendo mais. E aí minha vida começou a ganhar forma e eu já não voltei pro Brasil. E tudo por conta do voo. Imagina se tivesse rolado o voo, ia ter mudado tudo. Acabou. Teria voltado pro Brasil, supostamente eu voltaria a estudar, né? Porque eu estava com a minha faculdade trancada em Aracaju. E hoje estaria formado em comunicação. Ou não, né? Não sei. Mas realmente minha vida teria ido por outro caminho. Sem dúvidas. Que loucura. E aí se restabelecendo em São Sebastião, aí a música começou já a rolar direto, né? Aí não parou. A partir daí foram surgindo mais eventos, foram surgindo mais lugares, fui ganhando mais reconhecimento na cidade e tal. Não foi fácil, os primeiros anos não foi nada fácil, porque não é fácil você chegar, imigrante, e conseguir provar com uma música que as pessoas não entendem a letra. E a dia de hoje eu não posso reclamar, tenho trabalho de sobra em São Sebastião. Não só em São Sebastião, em Biarritz, onde eu te conheci. Né? Exatamente. Biarritz, Rossegó. País Basco toda a parte do surf ali hoje Que máximo. E aí você estava me contando também, que eu achei bem legal, essa questão da música versus o surf, né? Porque você também buscava, porque a gente estava conversando que o surf não é um esporte barato, né? Você tem que viajar, você tem equipamento. Totalmente. E aí como que você conseguiu ir balanceando esses dois lifestyles na sua vida, assim? Como que foi isso? Até pra galera que tá vendo a gente, que tem vontade de sair do Brasil para surfar e conhecer histórias mesmo inspiradoras de brasileiros que fazem a diferença aqui na Europa. Eu acho que o sonho você tem que seguir o sonho até o final, né? Você não pode começar a sonhar e na metade do sonho porque você não vai conseguir completar esse sonho. E você é uma pessoa muito assim que escutando sua história também, você tá aqui hoje. Tudo que você conquistou, tudo que você está conquistando, você não desistiu. Exatamente. Não foi isso? E fiz o que eu quis, né? Eu fui nessa linha, o surf e a música. No começo não foi fácil, como eu já mencionei, porém o surf foi algo diário, né? Como pode-se dizer que é uma religião. E eu sempre tive vontade de competir no País Basco. Eu queria competir o circuito basco para poder competir a última etapa, que é em Mundaka, que era meu sonho surfar Mundaka sozinho. Os primeiros anos eu não pude competir, porque como eu não estava empadronado, não tinha muito tempo no País Basco, eles não me deixavam, eu tentava ligar para a federação e eles não deixavam eu competir. Só fui começar a competir a partir do segundo ano no País Basco, através de um contato, as pessoas já viam que eu tinha um surf, que eu surfava bem e tal, começaram a abrir as portas para mim. Foi quando eu comecei a competir o circuito basco e desde o primeiro ano eu me classifiquei para todos os anos que eu competi praticamente. Eu me classifiquei para o campeonato de Mundaka. Inclusive fiz até uma semifinal em Mundaka. Mas não era fácil, porque eu já estava vivendo da música praticamente. E muitos campeonatos eu tinha que, perdi a noite e no dia seguinte tinha que competir. Então muitas vezes eu chegava cansado nos campeonatos, mas acabava competindo e em muitos campeonatos me dava bem. Não tive os resultados que eu esperei porque eu não pude me dedicar 100% ao surf. Claro. E fui sustentando, sempre tive muita ajuda também, a Puca sempre me ajudou com o lance de prancha, as marcas de São Sebastião, o Julien, que é a galera que tinha surf shop, a Hawaii Surf Shop,
sempre me fortaleceram com material e me ajudaram a ter acesso ao material. E isso também é muito legal da sua personalidade, assim, porque você vai muito atrás, né, Fê? Que também eu acho muito legal também, que eu acho que inspira muito. Porque, assim, você ter apoio da Pucas, são marcas super legais que você tem em São Sebastião, não é fácil, foram né? apoios amigos, Apoios nunca foram apoios que Aham. te patrocinam. Hawaii, sim, que numa época, alguns anos me ajudou, realmente coloquei um adesivo na prancha e tal. Mas eles gostavam de mim como pessoa, conheciam o meu lado musical também. A galera da Pucas sempre frequentou Isso meus muito shows. legal. O dono da Pucas é um amigo meu também, e os filhos e tal. Então sempre viram a minha correria e sempre me fortaleceram, prancha barata e tal. Então isso me ajudou a manter o surf, o que não é barato. Pô, tinha meses que eu em um mês quebrava 3 pranchas. Claro. E uma prancha vale, na 1.000 loja vale euros, 600, 700 euros. euros. Então eu mantive o surf através da minha amizade e através da minha música. Com o passar dos anos eu fui me dedicando cada vez mais à música e consegui ter um retorno financeiro através da música. Você, pra gente não fazer assim, ó. Bara, bara, bara. E agora podemos falar de Austrália? Sim, Sim, claro. porque Claro. Felipe agora ele vai representar o nosso um Brasil sonho mais, né? Que na eu tô Austrália. realizando. Pois é. Porque na verdade o Fê tá aqui para, né, Fazendo a transição para ir para Austrália. Na verdade, eu vim levar... visitar minha mãe. Minha mãe mora em Lisboa. Sua mãe mora aqui? Não sabia. Há 6 anos. Ai, que legal. Minha mãe mora em Lisboa há 6 anos, então todos os anos eu tento vir para Lisboa. E me fala uma coisa, você compõe também, né, Fê? Você tem as suas composições? Componho. Como que é esse processo? Como que é esse compor. processo criativo? Porque você estava em Madrid também gravando agora. Eu vim de Madrid, agora acabei de regravar 2 músicas. Composição autorais. Porém, eu sou uma pessoa que tem muitas ideias musicais e não me considero ainda um compositor, porque eu acho que ser compositor é muito mais do que somente pegar o violão e criar e tal. Eu acho que para você poder compor uma obra, compor um tema, uma música completa, você precisa de vários argumentos musicais para você poder conseguir finalizar a música. Então, o processo de composição das minhas músicas, eu sempre tive ajudas. Eu compus a essência da música, mas para poder sacar essa música da essência, transformá-la realmente em uma música, eu sempre transladei essa música para pessoas e amigos que me ajudaram a colocar essa música realmente viva. Legal. Amigos brasileiros, compositores estudados, como Marcos 70, foi uma pessoa que me ajudou muito na finalização das minhas músicas. Mandar um abraço para o Marquinhos 70, Eva. que é um ídolo meu, desde a infância, é uma pessoa legal. que sempre me inspirou muito musicalmente. Tive o prazer em colaborar com músicos da escola de jazz em São Sebastião, como Brian Shin, Pierre Bararueira, Vitor Veiga, pessoas da escola de jazz de São Sebastião, que adoram música brasileira, então tem muito prazer em tocar comigo. E são pessoas que também me contribuíram agora, colaboraram também nessa gravação em Madrid. Que massa! Que eu tive o prazer em colaborar, em gravar com um baiano de minha cidade. Que massa! Que é o músico Mário Ramos. Também vou mandar um abraço para Mário Ramos. Que demais! Que já leva mais de 15 anos aqui na Europa. Ele é músico, produtor. E esse ano tudo fluiu. E agora, 2, 3 semanas atrás, eu estive em Madrid. E a gente conseguiu terminar a gravação de 2 músicas autorais, que é Sozinho no Litoral e Lerros de Casa. Já está em processo agora. Estão gravadas, mas agora está em processo em produção. Em produção, exatamente. Que máximo! E E vai tão rolar um animal, clipezinho? tá muito O linda. clipe vai rolar. Vai rolar o clipe. Vai rolar. Que massa! Primeiro eu vou lançar uma, que é a música que está gravada no meu videoclipe, Lerros de Casa, mas estou fazendo uma versão mais orgânica. Que legal. Mais para frente, lá para fevereiro,
Eu imagino que eu já vou estar na Austrália e eu vou lançar essa outra música sozinho no litoral. Que legal, direto de Austrália. E já vou estar na Austrália, então... Então aproveitem e sigam o Felipe nas redes sociais, Felipe Curte Music, para ir acompanhando todos esses lançamentos e os seus E entre outras coisas que estão por sair também. Ai, que massa, Fê. Estão para sair muitas coisas novas aí. Eu tenho muitas ideias que estão paralisadas, mas que agora, chegando na Austrália, quero pegar uma e outra e quero fazer uma sequência de músicas autorais. Que legal. Que estão por sair. Vai ser inspirador esse seu momento lá. Totalmente. E assim, País Basco vai morrer de saudade de você, esse tempo que eu você vai dele. ficar lá, porque você é um amado na região toda, País Basco né? tá no meu coração. Com o seu carisma, com isso que você tem de sempre dar oportunidade para as pessoas. Um prazer, Flávia. E com carinho mesmo, que dá para sentir. E é por isso que você tem todo esse... que o universo te dá. Tudo isso em troca que está acontecendo na sua vida, os caminhos se abrindo, porque você é essa pessoa. Para un día poder vencer y todo en la vida puede suceder. Venciendo el miedo puedes encontrar en el infinito tu lugar. Lejos de casa, más cerca de mi ser. Lejos de casa, más cerca de mi ser. E que demais, Fê, que 2023 agora seja um ano maravilhoso musicalmente, com muito surf, com muita alegria, que a Austrália seja maravilhosa e que legal que a gente conseguiu se encontrar e trazer um pouquinho da sua história aqui para o canal Expressões no YouTube, porque o canal é isso, eu quero super agradecido. Eu quero compartilhar a história de brasileiros que fazem sucesso aqui na Europa, que não desistem, que, sabe, vão com tudo. Então, corram atrás. Então, essas histórias que eu busco para o canal e estou muito feliz de estar aqui. Coração apertado, que você vai, mas feliz de você estar aqui com a gente, que você tenha um ano iluminado, maravilhoso. Exatamente, espero em breve poder também fazer que a gente possa cantar juntos. Com certeza. Que a gente possa fazer, com certeza. Botar aquele projeto que a gente já conversou em mente e botar, quem sabe, na volta da Austrália. Com esse certeza. verão a gente faça alguma coisa com certeza. legal. Mas vai rolar com certeza. Com certeza. E fala então tem, os seus clipes estão no YouTube, que tem seu canal também. Estão saindo. Então já vai lá no canal do Fê. Tem algumas coisas no YouTube, mas estou para atualizar coisas novas agora em 2023. Coisas novas 2023. E o Instagram, Felipe Curte Music. Felipe Curte. Vamos escrever aqui, Porque Felipe Curte, Felipe Bittencourt. Porém, ninguém nunca conseguiu escrever meu nome. Que legal. Então eu quis reduzir um pouco o meu nome e acabou ficando Felipe Curte. E é o meu nome artístico e será um prazer recebê-los no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Eva! Então, assim, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio, de mais essa história inspiradora de artistas que fazem a diferença no nosso mundão. Aproveita, compartilha, comenta, se inscreve, faz o combo completo e me ajuda a fortalecer a comunidade das artes. Beijos! Beijo a todos! Valeu.